Planejamento financeiro pessoal. E aí, você já fez o seu? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos, planejador financeiro CFP e fundador do Clube do Valor. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema de planejamento financeiro pessoal. Justamente o tema de um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal quase 2 anos atrás. Só que dessa vez, em vez de 15 dicas, eu vou trazer 52 dicas rápidas e acionáveis para incentivar você a começar o seu planejamento financeiro quanto antes. E eu vou compartilhar essas 52 dicas com o pessoal mais interessado no formato mapa mental, que você vai poder baixar gratuitamente clicando nesse botão acima ou no primeiro botão aqui da descrição. Se isso faz sentido para você, então já deixa seu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, clica ali no sininho do lado e também compartilha com seus amigos, com a sua família, para que eles melhorem aí o seu planejamento financeiro pessoal. Como eu sei que esse será um vídeo bem longo, eu quero começar logo dando a dica número 1. A primeira dica é: anote todos os seus gastos. Não importa se você gastou 20, 50 ou R$1, tenha certeza de que pelo menos por alguns meses da sua vida você registre todas as suas contas no papel ou numa planilha para entender a diferença entre receita e despesa. Segunda dica: crie um orçamento. E quando eu falo em orçamento, eu me refiro a um plano sobre onde e como gastar o seu dinheiro. Então você planejando gastar, em vez de gastar e depois dar uma olhada para onde foi gastado, né? É o passo seguinte da parte de anotar os gastos. A próxima dica pode parecer confusa, mas você vai entender. A minha recomendação é que você não crie dívidas caras, como a dívida do cartão de crédito e a do cheque especial, por exemplo. Eu até sei que, eventualmente, talvez você tenha que assumir uma dívida para adquirir um imóvel, por exemplo. Mas fique muito ligado sempre na taxa de juros. Lembre-se que a ideia, como investidor, é você receber juros e não pagar. E essas dicas que eu citei, essas dívidas mais caras, acabam sendo justamente o contrário. Acabam fazendo que você pague juros e juros muito altos. Então, fique de olhos nelas. Além de não criar dívidas, a minha dica é que você elimine as que você já possui. Minha recomendação é que você promova uma verdadeira guerra às dívidas, quitando o mais rapidamente possível todos os compromissos que você possui atualmente, independentemente do tamanho que for esse desafio. Dinheiro não deve ser o fim, e o dinheiro por si só não traz felicidade. Entenda que ele te ajuda sim, talvez até bastante, a te proporcionar mais liberdade, mais tranquilidade na sua vida e mais tempo livre. Mas ele não substitui bons relacionamentos, uma saúde em dia e uma vida com propósito. E é por isso que eu deixo essa dica aqui logo no início do vídeo. Dito isso, bora adiante. Minha sexta dica é: consuma de forma consciente. Isso se traduz em gastar com equilíbrio o seu dinheiro e não ostentar um estilo de vida que não seja compatível com o que você ganha. Qual é a minha sétima dica? Compare preços. E hoje em dia é muito fácil fazer isso pela internet. Vai viajar de avião? Compare os preços das passagens no Decolar. Vai comprar um produto? Compare os preços no Buscapé. E aí por diante. Minha oitava dica é: tome muito cuidado com o seu cartão de crédito. Pesquisas já mostraram que as pessoas tendem a gastar mais dinheiro quando usam essa forma de pagamento. Portanto, jamais compre algo no crédito que você não compraria à vista. E se você tem um cartão de crédito, minha nona dica é possuir um que não cobre anuidade. Hoje existem várias opções, como o Nubank e muitas outras fintechs por aí, que oferecem essa comodidade para o gastador, para o brasileiro. A minha 10ª dica é: sempre que for fazer uma compra, peça por descontos à vista. Com essa prática, é provável que você sempre consiga algo entre 5% e até mesmo 10% de desconto. Pode parecer pouco em pequenas compras, mas somando esses descontos você vai ver o tamanho da sua economia ao longo das semanas. Além de pedir descontos, há muitas outras formas de poupar dinheiro. E essa é a minha 11ª dica. Mas sempre lembrando da importância em ter um ponto de equilíbrio em sua vida, não se tornando um sovina, tampouco um perdulário. Essa provavelmente é a dica mais importante até o momento. Eu recomendo que você se comprometa a guardar pelo menos 15% do seu salário para investir.
Trate isso como uma dívida que está financiando os seus planos para o futuro. Uma dívida entre você e você mesmo do futuro. E se estamos falando de planejamento financeiro pessoal, eu não poderia deixar de mencionar objetivos financeiros. É muito importante que você pense sobre isso e anote cada um dos seus objetivos em um papel ou uma planilha. Depois de fazer isso, você ainda precisa atribuir para cada objetivo um equivalente financeiro e um prazo para a conquista deles. Assim você conseguirá dividir eles em objetivo de curto, médio e longo prazo e se organizar para atingi-los. A minha 14ª dica é que você inclua nos seus objetivos financeiros a meta de viver de renda. Afinal, quem aí não gostaria de poder viver sem precisar trabalhar? Então, planeje que esse dia chegue na sua vida. Complementando a dica anterior, você precisa definir quanto seria uma renda passiva mensal ideal para te sustentar para o resto da sua vida. Não economize nesse ponto e leve em conta os custos que você possui hoje e os custos extras da vida em um futuro ideal. Essa é provavelmente a dica mais fácil de todas. Tudo que você precisa fazer é pegar sua renda passiva mensal ideal e multiplicar por 12 para descobrir quanto é a sua renda passiva ideal ao ano. Na sequência, acho essencial que você entenda o conceito de retorno real nos investimentos. Isso nada mais é do que o retorno que excede o poder da inflação e mostra o real aumento do poder de compra em um dado período. Ele é calculado com base nessa fórmula que vai aparecer na tela agora. No 18º passo, eu te convido a definir o seu patrimônio meta para a conquista da independência financeira. Tudo que você precisa fazer é pegar a sua renda anual, que definimos agora há pouco, e dividir por 0,6, que significa 6%, que é o que eu estimo que você consiga ter de retorno acima da inflação. E veja bem, acima da inflação, retorno real de investimentos, investindo no mercado financeiro. E o resultado dessa conta será o seu patrimônio meta, que é o patrimônio que é necessário para que você conquiste a sua independência financeira e que renda o equivalente, ao que você vai gastar aí na sua vida ideal de aposentadoria, de liberdade financeira. Resumindo o que você fez nas últimas dicas, eu apresento-lhe a ferramenta para cálculo de independência financeira. Com ela, você descobrirá em poucos segundos quanto é o seu patrimônio meta e entenderá quantos anos faltam para você conquistar o seu objetivo de viver de renda. O link para usar essa ferramenta está aqui na descrição do vídeo. Depois de passar por uma verdadeira organização e planejamento financeiro, está na hora de aprender algumas dicas ainda mais práticas. A primeira delas é a constituição da sua reserva de emergência. Esse é um montante separado exclusivamente para cobrir gastos imprevisíveis. O seu tamanho deve ser equivalente entre 3 e 12 meses das suas despesas mensais e ela deve estar investida em um bom ativo de renda fixa pós-fixado. Para nos aprofundarmos no tema investimentos, a minha 21ª dica é que você aprenda a diferença entre renda fixa e renda variável. Depois de entender essa diferença, eu sugiro então que você conheça o que são os títulos públicos do governo federal e cada uma das opções ofertadas pelo Tesouro Direto. Você precisa entender muito bem quais são as características do Tesouro Selic, suas diferenças para o Tesouro Pré-fixado e também como funcionam os títulos híbridos, ou também chamados de atrelados à inflação. Na sequência, eu recomendo que você aprenda o que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC, e como funciona a sua garantia para os investidores. Tudo isso para que você possa avaliar a possibilidade de investir em títulos privados de renda fixa que sejam protegidos pela FGC, que em via de regra vão render mais do que os títulos públicos. Porém, é muito importante que você esteja ciente dos riscos que existem ao investir em alguns ativos de renda fixa. Isso envolve aprender o que ocorre quando um banco cuja CDB que você investe quebra e também entender melhor o funcionamento de títulos que não são garantidos, como as debêntures, por exemplo. Estar ciente de riscos significa também definir qual é a sua real tolerância a assumir riscos e também qual é a sua capacidade em assumir riscos. Para fechar esse ponto de tolerância e capacidade, é entender o interessantíssimo paradoxo do investidor conservador.
cujo link de um vídeo que eu explico melhor vou deixar aqui em cima. Na sequência, minha 32ª dica, eu recomendo que você estude sobre ações e bolsa de valores. Esse é um assunto muito importante se você quiser acelerar a conquista de seus objetivos financeiros através de investimentos financeiros. O importante é você entender que comprar ações não é necessariamente arriscado, embora possa ser sim, dependendo da forma com que você encara a bolsa de valores. É por isso que eu também recomendo que você conheça e estude quais são as principais estratégias de análise de ações usadas pelos investidores. Esse detalhe é muito importante e vai abrir seus olhos para uma nova forma de enxergar a bolsa de valores. Também recomendo que você avalie investir em fundos imobiliários e também em ativos atrelados ao mercado exterior, à moeda forte, a outros países. E que você entenda muito bem os riscos que existem em investir em renda variável. Afinal, todo ativo financeiro representa um risco para o investidor, por menor que seja ele. Então, fique ligado. Portanto, não invista naquilo que você não conhece ou não entende bem o seu funcionamento. Essa é uma dica muito importante para evitar cair em armadilhas que prometem ganhos fáceis para os investidores. A minha próxima dica é que você conheça e considere aplicar a estratégia de alocação de ativos na sua carteira de investimentos. Essa é a estratégia que eu utilizo na minha vida pessoal e na gestão da carteira dos meus clientes de investimentos aqui da gestora que eu fundei. Uma das características dessa estratégia é o que eu te digo na 40ª dica, o rebalanceamento de carteira. Esse é um método excelente para que você sempre compre na baixa e venda na alta os seus ativos financeiros, de forma consistente e previsível. Chegando na reta final, tem algumas outras dicas importantes para você. Uma delas é que você aprenda a identificar todos os riscos para os quais você está exposto. Além disso, é importante você avaliar a necessidade de se proteger contra cada um desses riscos. Como fazer isso? Uma boa alternativa é recorrer ao mercado de seguros. E é isso que eu recomendo nessa dica aqui. Por isso, é muito importante que você tenha uma pólice de seguros para proteger bens mais caros, como o seu carro ou a sua moto, se você possuir um. A mesma regra vale, é claro, para o seguro residencial e, evidentemente, para a contratação do seu seguro de vida. E se você for viajar, eu recomendo que você também contrate um bom seguro viagem. E para finalizar o tema seguro, essa aqui é para os profissionais liberais e empresários. Recomendo fortemente que você entenda como funciona o seguro garantia e o seguro de responsabilidade civil. E também entenda se é uma boa opção para proteger você na sua atuação profissional. Depois de fazer tudo isso, eu recomendo que você volte aos estudos e conheça as regras de imposto de renda dos diferentes ativos financeiros que você investiu. Eu estou falando da forma de como o leão abocanha parte de seus investimentos, como títulos públicos, títulos privados e os ativos de renda variável. Na sequência, avalie o impacto que o imposto de renda tem nos seus resultados como investidor. Nunca ignore essa variável tão importante. Como penúltima dica, recomendo que você estude mais sobre sucessão patrimonial e entenda como o dinheiro vai ser passado de geração para geração. Não ignore esse tema, pois ele com certeza é muito importante para qualquer um. E por fim, minha dica final é: seja um eterno aprendiz. Como você deve ter observado, não é a coisa mais fácil do mundo dominar todos os temas relacionados a um bom planejamento financeiro pessoal. Com certeza são muitas áreas do conhecimento para estudar. Para te ajudar ainda mais, eu recomendo que você sempre acompanhe os melhores blogs e melhores canais de finanças e investimentos e leia os melhores livros sobre o tema. Com certeza, essa será uma ótima forma de se manter como um eterno aprendiz. E essas foram as minhas 52 dicas de como você pode começar agora mesmo o seu planejamento financeiro pessoal. Eu sei que eu joguei muitas informações nos últimos minutos, por isso eu recomendo que você dê uma olhada aqui na descrição para encontrar todas essas dicas por escrito, bem como os links que vão te ajudar a se aprofundar cada vez mais em cada ponto. E ainda te convido para baixar gratuitamente o nosso mapa mental com 52 dicas explicadas em PDF. Vai estar aqui e no link na descrição. E aí, qual dessas 52 dicas você vai começar a aplicar ainda hoje? Compartilha comigo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!